Olá, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos ao nosso Revela Podcast. É um prazer estar aqui com vocês. Hoje eu estou com a Beatriz. Ó, a Beatriz é minha amiga, a gente já conversou algumas outras vezes, conhecemos em outros eventos, né? Mas ela é maravilhosa. Vocês vão adorar o episódio de hoje. Olha, é muito bom estar aqui com vocês. Hoje é o nosso 17º episódio e a gente vai falar sobre parar de procrastinar. Não é isso, É Beatriz? isso. Então, olha, convido a vocês a participar. Olha, manda pergunta, comentário. Eu quero saber como é que vai ser. Quem é que procrastina aí? Vou repetir. Quem é que procrastina aí? Quem é que gosta de ficar enrolando, enrolando e nunca toma a decisão de tomar a frente das coisas? Eu não faço mais isso, não. Eu já fiz, tá, gente? Acho que tu também já fez, né, Beatriz? Já Todos fiz. nós fazemos, então existe a possibilidade de mudar. Então, tá esperando o quê? Vamos hoje conversar e aprender muito sobre isso. A Beatriz é minha convidada, tô feliz demais e eu tenho certeza que vocês vão gostar. E ó, vou falar para vocês uma coisa. Quem ainda não conhece o Revela Podcast, começa a ir lá. Entra na nossa página Revela Podcast no YouTube, tem um link também no Instagram e vocês vão gostar muito. Tem vários episódios falando sobre empreendedorismo, sobre empoderamento feminino, sobre vários assuntos. Hoje a gente vai falar sobre isso, que fala sobre vendas, fala sobre procrastinar, de você pensar além do que hoje você pensa. Todos nós somos capazes de reinventar o tempo todo, não é isso, Bi? Com Já certeza. estou te chamando de Bi, olha que coisa linda, Fica à tudo bem? vontade, tudo bem. Então, gente, ó, como vencer a procrastinação e captar novos clientes? Esse é o nosso tema de hoje. E aí eu venho falar para vocês o seguinte. Antes da gente começar com a Beatriz Costa, eu vou falar para vocês. A Beatriz, ela é mentora de vendas e direciona empresários e empreendedores a faturarem 6 dígitos de forma recorrente. É especialista em gestão de negócios e pessoas com mais de 20 anos, gente, de experiência no mercado corporativo e mentorias. Parabéns, tá, Bia? Obrigada. Ela é mestranda em psicanálise, pós-graduada em gestão de pessoas pelo UFRJ, economista pela UF, professora, meu Deus, quanta coisa essa mulher é! Professora pela UFRJ, coach, consteladora familiar. Eu quero fazer uma constelação, tá? Ai, vou adorar. Criou um método que é oferecido através de mentorias, consultorias e treinamentos, baseado em 3 pilares: a pessoa atrás do negócio, a produtividade e gestão de tempos e as vendas. É um prazer estar aqui com você. Seja muito bem-vindo. Eu sei que esse episódio vai ser maravilhoso. A gente vai enlouquecer esse povo que está em casa, ó. Quero ver, hein? Pergunta bastante, comentário, pergunta, fala, façam a parte de vocês, ó, explorem a Beatriz, que eu já vou explorar. Tem milhões de coisas aqui que vocês vão ver que eu vou explorar. Mas antes de explorar a Beatriz, eu vou fazer uma introdução que é já de praxe do episódio. Hoje vamos falar sobre um tema que afeta muitos empreendedores novos e experientes: a procrastinação. Talvez você esteja aí com planos e ideias para o seu negócio, mas sente que está sempre ocupado ou ocupada e ainda assim não consegue avançar para o próximo nível. A verdade é que a procrastinação pode ser um dos maiores obstáculos para o sucesso. Ela nos prende em tarefas repetitivas, em velhos padrões e impedem que a gente tenha coragem de experimentar algo novo, de construir estratégias mais eficientes e de abrir espaço para a inovação. Neste episódio, vamos explorar juntos os motivos pelos quais procrastinamos e, mais importante, como superar isso com técnicas e métodos práticos que realmente funcionam, não é, Beatriz? Com certeza. Vamos falar de ações simples e consistentes que podem te ajudar a quebrar ciclos improdutivos e a deixar o piloto automático de lado e começar a fazer escolhas que te levam a resultados reais. Então, eu venho aqui perguntar para você: por que a gente vai continuar adiando? Por que a gente vai continuar repetindo? Por que a gente não pode evoluir de verdade? Não é isso, Bia? E a Com Bia, certeza. gente, Bia, desculpa, Bia, já peguei Pode chamar de intimidade. Bia. A Beatriz Costa, ela vai fazer. Eu já faço a primeira pergunta para você. Quais são os principais causas de procrastinação entre os empreendedores que querem e desejam melhorar suas vendas? Como é que esses fatores impactam nos resultados mensais? Procrastinar é um dos fatores que impedem ele de crescer dentro do empreendedorismo? Com certeza, com certeza.
Primeiro também quero agradecer muito estar Ai, aqui que com você. prazer. Estou muito honrada de estar aqui hoje com você. E também tenho certeza que vai ser incrível esse Vai. bate-papo nosso aqui. Bom, os fatores, né? O que que leva a pessoa a procrastinar? Esse é sim um dos maiores motivos, né, das pessoas não conseguirem alcançar os seus objetivos. E quando a gente empreende, depende só da gente. Então, verdade. se eu procrastino, nada acontece, Sim. né? E o que que muitas vezes nos leva a procrastinar? Eu preciso também explicar um pouquinho a diferença entre procrastinar, né, e Isso. ser uma pessoa que é preguiçosa, porque uma coisa não tem nada a ver com a outra. As Todos pessoas nós entenderem, né? todos nós temos aquele dia que a gente está com um pouquinho mais de preguiça, né? E a gente, hoje eu tô meio preguiçosa, não tô afim de fazer. Procrastinar não significa uma pessoa preguiçosa. Existem empreendedores que que fazem, são muito ativos, têm uma agenda super lotada, mas procrastinam, porque eles não fazem o mais importante. Então, procrastinar é você adiar aquilo que é importante, que vai fazer você chegar no resultado que você deseja, né? Então, procrastinar é, por exemplo, você se comprometer a hoje alimentar suas redes sociais, e aí quando você tem que gravar um vídeo, você não faz, ou você grava vários e não posta nenhum. Aí a sua vizinha pede uma ajuda e você vai ajudar e deixa o teu objetivo de lado. Então, você às vezes se torna uma pessoa ocupada, mas não produtiva. Você acha que isso é devido ao medo do erro? Você acha que a procrastinação ela está ligada ao fato de se eu não fizer, eu não vou errar? Se eu continuar do jeito que eu tô, eu vou ter motivos para falar assim, poxa, mas eu tô fazendo sempre e não funciona. Você acha que isso é um padrão, é um comportamento que leva muitos empreendedores a continuar nessa mesma Sim, atitude? sim. Existem duas questões, né? A primeira que você está falando, que ela se refere muito ao que a gente chama de pertencimento na visão sistêmica, né? Para a gente pertencer, a gente acaba sendo leal a alguém do nosso sistema que não teve, por exemplo, um sucesso profissional. Então, quando eu estou prestes a fazer as coisas que vão me trazer aquele resultado, eu procrastino para ficar naquele lugar, para honrar alguém que também não evoluiu, Sim. né, profissionalmente, ou até financeiramente, porque quando a gente empreende, nós somos responsáveis pela nossa riqueza. Sim, Então, se eu não estou gerando riqueza, eu continuo naquele lugar, sim. né? E um segundo motivo é um que a gente chama de autossabotagem, né? Que o nosso sabotador, existe um sabotador chamado esquivo, que ele é o pai da procrastinação. Então, toda vez que eu tenho que fazer alguma coisa que é importante, eu não faço. Surge uma ideia, são aquelas empreendedoras cheias de ideia, né? Nossa, eu tive uma ideia hoje, uma ideia amanhã, mas ela não segue aquilo, E nem porque executa. nem executa. E quando ela executa e dá errado, ou ela recebe o primeiro não, ela já desanima e tem outra ideia. Ela não segue firme, Tem um né? Não planejamento. tem um Eu tenho um planejamento. conhecido que eu fiz até uma entrevista aqui que ele fala sobre isso. Não, eu não planejo. Vem da minha cabeça e aí eu vou e acontece. Eu falei, olha, você planejou. Porque se foi na sua cabeça de alguma forma, você pensou em algo. Sim, Agora, se você pensou e executou, pode não ter colocado às vezes no papel, mas houve um planejamento prévio, mental, mas houve. mental, No caso dessas pessoas, não. Elas pensam, mas não realizam. mas não realiza. Ficam naquela Na procrastinação. procrastinação. Ou então elas começam e quando fica difícil, elas deixam de fazer, porque esse sabotador, a pessoa se acostumou a não lidar com o que é difícil ou desagradável. Então, lá na infância, né, ela viveu algum episódio em que ou ela foi privada de qualquer tipo de dor, né, aquela criança que não sofreu, ou então ela entendeu que ela não podia dar trabalho. Né? Muitas pessoas, por exemplo, que são adotadas, ou então que os pais trabalhavam muito e elas ficavam com os avós ou com outras pessoas, a criança faz a interpretação dela, né? Então ela interpreta que na cabeça dela, meu pai e minha mãe me deixaram aqui, não tem tempo para mim, me abandonaram. E se eu der trabalho, eu só tenho essas pessoas. Então, se você observar, geralmente quem procrastina são pessoas muito positivas, né? Não, eu tenho certeza que vai dar tudo certo.
certo. Esse mês não vende nada, mas mês que vem eu tenho certeza que vai dar tudo certo. Então, elas não Caramba, focam no eu problema. teria uma visão inversa disso. Eu achava que É, aquela que procrastinava, ai, porque nada dá certo comigo. não. Ai, não acontece. Caramba, é E aí são verdade. pessoas muito ativas, cheias de ideias produtivas, mas elas não avançam, elas não alcançam E o o que leva resultado. ela a não avançar? O que que você entende que esse comportamento? Como é que é esse por que que gera esse comportamento? Então, muitas vezes ela não define um objetivo. Uhum. E aí você fica fazendo várias coisas, mas você não tem ali um lugar final que você quer chegar. Tem o sabotador, né? Que o sabotador, na verdade, ele está relacionado a uma crença, ele é algo muito Que forte, pode vir né? até, como você falou, da questão da infância, de tudo que o Só meio que vem ela de vivenciou. lá. Porque os Caramba. sabotadores se formam de 0 a 7 anos. Então a gente é tão novinho que a gente acha que é o nosso jeito de ser, né? Nossa, que Então, os interessante. sabotadores, Então, eles trazem. então nós que, no caso, e mães, pais, hoje em dia todo mundo cuida, não tem mais essa questão de mãe e pai, todo mundo cuida. É, E que bom, né? que Graças a bom, Deus. né? Então a gente tem que ter esse cuidado muito grande Tem. quando essa formação, né? Essa formação de personalidade e de caráter que dentro Sim, desse espaço de 0 a 7 anos, de que você falou, né? Isso, que a criança, se você de alguma forma agir com essa questão mesmo dele não entender que ele tem que ter os seus direitos, que ele pode de alguma forma reivindicar aquilo que ele quer, ele sim. pode crescer um adulto com esse comportamento procrastinador. Seria Exatamente. exatamente esse reflexo, Esse né? Essa reflexo. vivência que ele teve. E hoje em dia a gente está vivendo uma realidade em que os pais estão privando muito as crianças de sofrer, né? Eu sou mãe. Eu sou essa mãe. Até porque a gente já Já viveu viveu, aí você quer poupar a criança isso. daquilo, né? Não quer que ela tenha aquele sofrimento, aquela dificuldade, só que isso faz parte do processo, Sim, faz parte do eu amadurecimento. vejo isso agora. Porque aí, quando ela cresce, ela fica esperando tudo pronto. Aí, quando alguma coisa fica difícil, ela desanima. Desiste. Aí, aquela criança que vai escolher a profissão fica na dúvida. Aí, começa uma faculdade, aí para, não é essa, vou fazer outra. Entendeu? E quando você empreende, fica mais difícil ainda, porque Imagino. empreender não é para qualquer um, Não né? é. Todo dia você vai ter desafio, dificuldade. E aí, você acaba não Ainda fazendo. mais que acaba sendo um movimento muito solo, né? Empreender acaba um Muito. movimento muito solo, porque geralmente as pessoas quando empreendem, ou ela tem um emprego e tenta conciliar essas duas situações para de se desvincular desse emprego e viver do empreendedorismo, ou ela não tem e coloca toda a sua vida em cima dentro desse projeto de empreender, né? Essa proposta que ela criou de empreender. Então é um movimento muito solo. E acaba que acredito que esse movimento pode trazer também levantar, né, criar gatilhos em relação à procrastinação. Você acha Sim. que isso também pode levar também Sim. a esse tipo de comportamento quando você pensa em empreender e você está solo, você se sente muito sozinha, aí acaba que você pensa, caramba, eu não vou conseguir, eu não sou capaz, cara, para que que eu fui fazer isso? Aqueles pensamentos, esses gatilhos que nos levam às vezes até não realizar, sem saber se vai acontecer ou não. Você acha que esse tipo do empreender solo traz esse movimento, essa Sim. dificuldade de você começar, se libertar? Sim, sim, traz, porque tem muita gente que não consegue fazer sozinho, né? Se acostumou a ter alguém, né? Aquela pessoa que desde nova só vai a algum lugar se a amiga for, se alguém for, não vai sozinho. Então, quando você empreende, a primeira sensação que você tem é essa, de você estar sozinho. E às vezes a tua família não apoia, né? Tem muitas mulheres que empreendem que o marido não apoia, ou a mãe, o Não pai não acredita, apoiam, né? não acreditam. E aí ela se sente mais sozinha ainda, Imagino, né? essa dificuldade toda. A gente já tem dificuldade de fato de ser mulher, porque tem as obrigações que a gente já carrega, né, desde quando a gente criou o conceito mãe. E aí você vai começar algo novo e começar às vezes do zero. E sem esse apoio, acaba que a procrastinação fica sendo vamos dizer assim, uma válvula de escape para você, tipo, justificar o fato do seu não sucesso ou da não ação. Você Sim, acha que isso tem a ver também com sim, isso? tem. Porque isso também está ligado ao pertencimento e à aprovação, né? A criança, ela acredita que o pai e a mãe têm que aprovar para ela seguir.
Então, quando você empreende, se você não trabalha essas suas questões da infância, você se sabota, ou você quer ficar no mesmo lugar para pertencer, ou você não segue porque você não teve a aprovação do seu pai ou da sua mãe. Que você indica, assim, como seria um hábito, uma estratégia para que esses empreendedores possam vencer essa procrastinação, essa falta de confiança, assim, de ter esses gatilhos negativos? Quais seriam os exercícios, ou alguns métodos, ou alguma estratégia, alguns hábitos que você pode hoje falar para quem está nos assistindo, para que a pessoa, quando perceber que está tendo, não, vou mudar isso, ou não, não faça isso, porque senão vai acontecer aquilo. Você, como especialista, você pode estar dando essas dicas, porque acho que o pessoal quer saber essas dicas. Estão É aqui o mais para isso. importante, né? Como que eu faço diferente? É a primeira pergunta Isso, que a gente escuta. Eu isso. já sei, mas aí como eu faço? Então, a primeira coisa é você identificar, né? Se você já identificou que você está procrastinando, você já percebeu, esse já é um grande passo. E a segunda coisa, você precisa definir um objetivo. Sabe? Mas tem pessoas que não conseguem definir para 1 ano, 5 anos. Então faz um para 6 meses, né? Pega assim, faz para. O ano está Igual terminando. você conversou comigo, né, quando a gente teve aquela mentoria. Isso, você pega, faz um objetivo para os próximos 6 meses e divide ele ao longo dos meses, né? Então, por exemplo, hoje eu tenho um faturamento de R$ 2.000, em 6 meses eu quero chegar a R$ 5.000 por mês. Aí você vai pensar, hoje eu tenho 2, até final de janeiro eu cheguei a 3, fevereiro e março 4, até eu chegar em 5. E você divide isso ao longo dos meses. Com esse objetivo definido, eu sempre falo que isso tem que estar ali na nossa geladeira, no espelho. Qualquer decisão que você for tomar, você tem que perguntar se isso te aproxima ou te afasta do teu objetivo. Porque uma coisa que as pessoas esquecem é assim: eu digo sim para todo mundo. Se você diz sim para todo mundo, você está dizendo não para alguma coisa ou para alguém. Ou para você. Exatamente. Então, muitas vezes, quando você tem um objetivo, antes de você dizer sim para alguém, você vai identificar se aquilo te aproxima ou te afasta, né? Tenha uma agenda. Não importa se você não é uma pessoa focada na tecnologia, ainda existe agenda de papel. Sim. Eu, por exemplo, uso de A papel, minha aqui, ó. né? Não largo a minha de papel por nada. Eu preciso dela. Então, usa agenda de papel, usa agenda do celular, usa agenda. Hoje em dia tem um monte de ferramenta e isso não é o problema. Não existe certo e errado, existe o que é certo para cada um. Né? Então, se você fica melhor com papel, vai no papel. Se você é do celular, vai no celular. Mas o importante é você fazer o que você se sente bem. Não é se comparar e querer fazer o que todo mundo está fazendo. Sim. Né? Então, tenha uma agenda e dentro da sua agenda vá colocando atividades que você perceba que estão de acordo com aquele objetivo que você quer alcançar. Né? E quem procrastina tem uma coisa que precisa fazer todos os dias. Comece pelo mais difícil. Isso. Se você começar o seu dia pelaquela tarefa mais difícil, você, depois de uma semana, você já vai se sentir uma outra pessoa. Porque quem é ocupado demais, geralmente tem uma lista de 10 tarefas, termina o dia fazendo 8, né? Deu lá cheque em tudo. Mas aquelas 2 que não Ele fez, sabe que é mais iam difícil. fazer toda a diferença. E ele já deixou de propósito. Já deixou, porque aí ele começa dizendo assim, não, essa daqui é mais fácil, essa é mais fácil, aí quando você vê, acabou o dia e aquela você não fez. Então, começa pelo mais difícil, que vai ser impossível não dar certo. Isso já seria um sinal que você está procrastinando? Com certeza. Você pega ali, você vê que você passou 1 ou 2 tarefas, já 2 dias seguidos que você está adiando, e sabe quando você passa para o dia seguinte, não fiz hoje, vou fazer amanhã? Não vou fazer amanhã. Aí pode ter certeza que aquelas tarefas ali Isso são seria um importantes. comportamento porque você tem medo de errar ou porque você sabe que não é capaz de fazer? O que levaria a pessoa a estar sempre procrastinando essa situação? Porque é difícil, é desagradável, é algo que vai tirá-la da zona de conforto. Porque quem empreende gosta de fazer o que é confortável, né? Por exemplo, quem faz aquilo que ele faz gosta, bem para ele, o o que que ele sabe fazer muito bem. Exatamente. Então, por exemplo, a pessoa que trabalha com doce, se deixar, ela passa todo dia produzindo, mas ela não vende, não posta, não fala com o cliente, porque é o difícil, é o desagradável. É o que ela né? acredita que ela não tem competência para.
Mas você acha que todos nós temos competência para sempre para alguma coisa? Claro. Uma a gente faz muito bem, outra a gente faz. É. Eu acho que é nesse gatilho que está faltando, entender que a gente é capaz de fazer. Será que teria essa ligação? Essa procrastinação está muito ligada a isso. Poxa, mas eu faço tão bem aquilo, para que eu vou me meter a querer falar no microfone se eu já sei ficar segurando a câmera ali para poder filmar? Só que uma empresa, ela tem, né, vários fatores ali. Você não pode fazer só produzir e não vender para ninguém, E você é um né? empreendedor. Você é um Se você empreendedor. está ali começando, então você acaba sendo o todo. Tudo, é equipe, você faz tudo, né? E aí, assim, o que a gente pode falar para essas pessoas, assim, um planejamento, ele, na verdade, ele te tira essa vertente de querer procrastinar quando você, igual você falou, começa pelo mais difícil. Quando você planeja, quando você idealiza o mais difícil sendo o primeiro passo, ele já é um planejamento que te leva a você não ter esse comportamento, essa repetição de procrastinação, de Sim. sempre dar uma desculpa de que não fez porque não teve tempo, ou porque tinha outras coisas para ser feita de forma mais urgente. O planejamento é um caminho? Seria o É o ideal? caminho, quando você se dispõe a cumprir, né? Porque as coisas só viram urgentes quando elas não são feitas no tempo certo, né? Então elas vão virar urgentes porque você foi adiando aquilo ali. Mas uma coisa também, Gisele, que é importante é a gente identificar quanto tempo eu levo para fazer aquela tarefa. Show. Porque quem procrastina coloca muita coisa no planejamento, mas esquece que aquilo ali não vai levar só 30 minutos. Quer ver uma coisa que acontece muito com o empreendedor? Tá. Ah, não, essa semana eu botei que quarta-feira eu vou postar nas redes sociais. Aí ele chega na quarta-feira, ele tá com a agenda cheia de coisa. Aí quando ele vai ver, tá, mas eu vou postar o quê? Postar na rede social não é só anotar na agenda Sim. postar. São pelo menos 3 ações ali dentro. Isso. É você pensar o que você vai Ó, gente, postar. preste atenção. Ó. É Já é você mais uma dica. pensar o que você vai postar, fazer a arte Isso. e a legenda, a copy, né? E Não é aí só sim, anotar no você caderninho. posta. Então você vê aí, são 3 ações. Que demanda tempo, organização, Exatamente. toda uma demanda de estrutura, É. né? Porque você tem que pensar no que você vai postar, não é só chegar e vou postar aleatoriamente. E aí, Até- por isso que a pessoa fala, ah, não, essa semana eu não postei. E quando você posta, quando eu posto, menino, um monte de gente me procura. Então, você vê, ela tá procrastinando, se sabotando, não vendendo. E no dia que ela resolve postar, ela só bota postar. Só que ela só tinha meia hora para fazer isso e não dá tempo. É. Aí ela adia, entendeu? Sim. E aí acaba deixando de vender e trazer esse resultado que ela tanto está buscando. É. Porque hoje, quando você pensa em empreender, você pensa da seguinte forma: não tem como empreender hoje, dentro desse mercado comercial, sem usar as redes sociais, sem você usar um tipo de comunicação. Porque é através desse ver, através de você expor aquilo que você tem de mercadoria ou de serviço, é que o outro vai te procurar. Sim. E isso é empreender, né? Você mostrar. E aí, como que você vai deixar de lado algo que é tão importante dentro do seu papel como empreendedora? Então, o fato de você não estar mostrando para os outros aquilo que você tem de melhor, que você faz de melhor, porque todo mundo que empreende pensa que está fazendo melhor, né? Naquilo. Sim. Mostra aquilo que ela tem de melhor, de alguma forma, ou não é que mostra no sentido total da palavra, mas entende que aquilo ela faz muito bem. Então, ela quer oferecer para você algo que ela faz muito bem. E aí, como não posta? Como que não vai passar essa informação? Como que você vai vender se você ficar procrastinando? Existe outro tipo de técnicas que a gente consegue vender se a gente continuar procrastinando? Existe outra maneira? Para quem é empreendedor? Sem vender, não tem como. Aí você não tem uma empresa, né? E se você procrastinar essa parte, que é o que todo mundo fala, ah, eu não sei vender, eu não gosto de vender, aí Que é mesmo muito que difícil, fica né? difícil. Que é difícil, né, gente? É claro que vender é muito difícil. Eu acredito que vender tem muito a ver com o dom, mas eu acredito que todos nós somos capazes de evoluir. Quem tem dom acaba sendo uma projeção muito maior do que aquele que não tem. Mas todos nós somos capazes. E como que a gente consegue vencer, Bia? Estou chamando de Bia Pode direto. chamar Beatriz. de Bia. É porque às vezes Beatriz. fala Beatriz, eu fico até assim, né? Porque todo mundo chama de Bia, então fica à vontade. Como é que a gente consegue vencer
essa procrastinação, para a gente conseguir resultados reais todo mês, eu saber que, poxa, eu planejei, eu executei, eu consegui, e hoje eu vejo os resultados mês a mês desse desafio, desse autodesafio que me permitiu vencer, me permitiu, de alguma forma, crescer. Me diz para quem está aqui nos ouvindo, assim, seria o primeiro passo para você vencer essa procrastinação, para você colocar na sua mente que através desse primeiro movimento você consegue, de alguma forma, não é parar de procrastinar, porque isso é impossível. É, Não tem como. Vai tem ter uma hora que você vai estar cansada, tem uma hora que você vai não vai querer fazer, que é normal, nós somos seres humanos. sim. Mas, para entender o que é empreender, gente, não pode existir procrastinação 100%. Não. Ela tem que ser 0,000001. Não tem outro caminho. E aí, qual seria, assim, o que você fala assim, gente, quando começar o gatilho da procrastinação? Vamos fazer outras coisas. Que tipo de exercício, que tipo de pensamento, que tipo de ação que a gente pode falar hoje para muita gente que vai estar nos assistindo e tá nessa aflição? Mas como que eu faço para poder conseguir vencer? Que eu tô desesperada, eu quero a fórmula mágica. Não existe fórmula mágica, né? Primeira coisa que você vai falar é sobre isso. Como é que a gente pode ajudar essas pessoas que estão nos escutando agora? Mas uma coisa que é importante, né, Gisele, é eu sei que as pessoas se cobram muito. Sim. Né? Elas se cobram demais e isso é algo que é muito difícil, porque quem tem esse sabotador, né? Porque isso é um sabotador, Sim. embora a gente tenha a palavra outras questões. Quem tem esse sabotador e identificou aqui, assistindo a nossa conversa, né? Que faz exatamente isso, que se identificou muito com o que a gente falou, primeira coisa, dá um nome engraçado para o seu sabotador. Show! Que ideia ótima! Porque aí, quando você perceber que você está se sabotando, você vai falar esse nome e vai ter aquela conversa com você mesma, sabe? Que legal! Você fala assim, olha, hoje você não vai me vencer. Ai, adorei, gente! Porque hoje eu vou fazer diferente. Eu quero ser uma empreendedora de sucesso. Eu quero ver o meu negócio prosperar. Então, hoje eu vou fazer diferente. Aí você pega a sua agenda e começa pelo mais difícil. Porque você já definiu um objetivo, já colocou as ações para aquela semana, né? E aí você vai conseguir ter um pouco mais de leveza. Porque quando a gente se cobra muito, fica muito pesada a nossa jornada, porque é o que você falou, é solo, né? É muito sozinho empreender. Nem todo mundo faz parte de grupos ou participa, né, de movimentos, então não tem a rede não de tem apoio. A rede de apoio. Dentro de casa, às vezes, não tem o apoio. Então, se a tua jornada ficar pesada, você não vai aguentar. E você começa a não ver beleza e não ver as conquistas que você já fez. Né? Isso. Porque geralmente quem procrastina se compara. E aí se compara o seu bastidor com o palco do outro. Entendi. Entendeu? E aí você olha sempre para o que está faltando. É aquela mentalidade de escassez. E quem olha para o que está faltando não reconhece o que já caminhou. Então, final de cada semana, você vai lá na sua agenda. Gente, outra dica, preste atenção. Isso, e olha tudo que você fez, né? E pensa assim, da semana passada para essa, olha o quanto eu evoluí e celebra isso. Porque a gente, por se cobrar muito, quer ir do 8 para o 80, né? Fiquei milionária de ontem para hoje, parei de procrastinar. Eu passei do 0 para 100, né? Quero emagrecer, perdi 5 quilos em uma semana. Ninguém consegue, né? Mas a pessoa, a gente se cobra, é o sonho, né? Então, assim, olha cada passinho que você deu, sabe? Cada conquista, porque aquilo ali é digno de celebração. Você acha que anotar essa evolução de forma diária, por exemplo, tô entrando dentro da sua dica, né? Eu, por exemplo, hoje estou fazendo podcast, então você já está me dando algumas dicas. Então, hoje eu vou falar, olha, hoje eu consegui vencer esse obstáculo, que eu entendo como obstáculo. Aí amanhã eu consegui mais um obstáculo. Quando chega no final da semana, que você vê quantas vitórias você teve, isso dá um estímulo, isso faz com que os gatilhos não apareçam com tanta frequência? Sim, porque você consegue reconhecer. Porque quem está procrastinando, quem se sabota e quem se cobra muito, fica nesse lugar de só olhar para o que faltou.
Entendeu? Entendi. Então, por exemplo, eu coloquei 5 coisas para fazer essa semana. Eu só fiz 3. Nossa, mas semana passada eu não fiz nenhuma. Então, de 0 para 3, Essa comparação é necessária olha o também. quanto eu avancei. Porque se eu olho de 0 para 5, ficou faltando. Então, isso tá ruim, aquilo tá ruim. Aí a gente começa. Então, Ah, é. A Beatriz, a gente está falando assim, faça a sua agenda de atividades que você sabe que você não consegue de alguma forma. Você está sempre deixando isso para depois. Basicamente seria isso, não é isso, Bi? Exatamente. Que você está deixando para depois, que você diz que não tem tempo, que você, hoje eu não vou, tô cansada. Gente, começa a listar. Pega um calendário bonito, cheio de florzinha, É. né? Bem alegre, porque é importante a gente transmitir essa alegria. Já tô pegando a dica da Beatriz e fazendo, já planejando meu quadro. Porque quem não procrastina? Todos nós, né? Todo Não tem como. mundo, todo mundo. Então, assim, bota lá. O que eu não consigo fazer na segunda-feira? Eu não consigo ir pra academia porque eu não quero, que eu tô cansada. Eu tava no final de semana, procrastinei o final de semana todo. Segunda-feira fui trabalhar, cheguei tarde. Gente, tem que fazer academia. Então, coloca lá a sua Começa pelo academia. mais difícil. Então, até para sua vida, porque quando você começa a entender que a procrastinação, às vezes, é uma repetição de algo que você vem fazendo na sua vida e não no empreendedorismo, se você Sim. está levando isso para o empreendedorismo também, você acaba mudando hábitos, atitudes que você tem com a sua vida diariamente. Então, não só a gente repete muito o que a gente vivencia dentro do que aquilo que a gente projeta como trabalho, como empreendedorismo. Não acontece isso? Sim. O que a gente tem de vivência, de vida, de comportamento, a gente acaba reproduzindo naquilo que a gente sonha como projeto, como empreendedorismo, como uma empresa, ou no local onde você trabalha. Isso não é natural acontecer? As pessoas não têm esse comportamento? Sim, o jeito que eu faço uma coisa é o jeito que eu faço todas. Não existe distinção, né? É o ser humano que está ali atrás. Por isso que eu falo, né, que eu trabalho a pessoa atrás do negócio, porque é um ser humano. Ele, do jeito que ele se comporta em casa, ele se comporta na empresa, com os filhos, nos lugares que ele frequenta, na roda de amigos, na igreja. Não tem E diferença. aí não adianta mudar de trabalho, porque achar que vai ser empreendedor, que o comportamento vai ser diferente. Vai ser igual. A gente tem que mudar o quê? A nossa. É o nosso jeito, né? A gente tem que trabalhar essas nossas questões para a gente conseguir fazer diferente, porque aí você consegue fazer diferente em qualquer área da sua vida. Não adianta você ficar preso. É igual a pessoa quando vai empreender e fala assim: ai, tô achando que esse segmento aqui não é para mim. Aí muda de área, vai fazer outra coisa. E aí depois ela vê que a questão não é essa, né? Vai mudar, ou então muda de trabalho, mas E continuou com o mesmo comportamento. mesmo E comportamento. aí tá. Aí você falou, achei maravilhoso. Já tô planejando aqui na minha cabeça tudinho que eu vou fazer o quadrinho, tudo. Como que a gente continua com essa motivação ao longo do tempo? Que existe as quedas, né? A gente tem aqueles altos e baixos, aqueles períodos desafiadores. Como é que a gente continua? Qual seria a outra dica, gente? Outra dica preciosa. E vamos colocando aí, prestando atenção, anotando. Como que a gente consegue evitar, de alguma forma, esse comportamento, ele não voltar? Esse comportamento, a gente regredir com o comportamento, de alguma forma, a gente começar a pensar como estava pensando antes, depois de alguns desafios, depois de alguns altos e baixos. Como é que a gente consegue vencer tudo isso? Primeira coisa é tirar da cabeça essa ideia de que empreendedorismo é uma coisa linda e Show. fácil e que eu vou ganhar dinheiro rápido De na uma hora pra internet. outra. Entendeu? Porque tem muita gente que vende isso e as pessoas entram nesse caminho achando que é isso. Então, primeira coisa, gente, tira isso da cabeça, porque empreender é muito mais difícil do que qualquer outra coisa. Porque é você querendo que o teu sonho dê certo, é você fazendo o que precisa ser feito todos os dias. E não existe essa coisa de vou lançar um infoproduto e vou vender igual água na internet, né? Porque até para você ter uma rede social que te dê credibilidade, você precisa ter conteúdos, trabalho muito você grande. precisa gerar conteúdo para as pessoas, você precisa ter recorrência. Então, a palavra-chave é essa, recorrência, Show. constância, né? E para você empreender, você precisa acreditar no que você faz. Acreditar que a tua empresa é a solução para o problema de alguém.
Quem empreende tem a solução para o problema de alguém. Sim, Então, ofertar é uma obrigação, porque a pessoa tem um problema e você tem a solução. verdade. Né? E aí você precisa se planejar, como a gente falou aqui hoje, né? Tirar essa ilusão da cabeça de que você faz o seu horário. É. Esse também é um dos maiores motivos da procrastinação. Ah, eu faço o meu horário. Aí, quando você tem que fazer uma coisa difícil, você lembra que tem que tirar a roupa da corda, que você não falou com a sua mãe essa semana, que você tem que buscar o seu filho no colégio, fazer compra. Então, se você estivesse dentro de uma empresa, você teria uma carga horária para cumprir. Então, você precisa estabelecer uma carga horária de trabalho. É claro que você, dono da sua empresa, se você é uma pessoa que não consegue acordar cedo, você não é mais obrigado a acordar cedo, Sim. mas talvez você não vai conseguir acabar de trabalhar às 5 da tarde. E as pessoas têm essa ilusão, né? Vou trabalhar 2 horas por dia. É só depois que a sua empresa estiver rodando Eu acredito que muito, nem né? depois, E nem né? depois. Porque você vai ter tanta responsabilidade para dar conta, porque você não vai ter tempo nem de pensar que você quer ficar só trabalhar 2 horas. Mas aí você já até consegue se ausentar um pouco mais, porque você Sim. tem pessoas Sim, você fazendo. delega, né? Exatamente. Mas enquanto você, principalmente quando você começa, é só você fazendo todas as etapas do processo. É você vendendo, é você produzindo, é você postando, é você criando, né? Então, assim. Para você ter recorrência, primeiro você tem que tirar essa ilusão da cabeça. Depois você tem que acreditar que o que você tem é uma solução, né? Você precisa definir o seu objetivo. Né? Eu faço muitas palestras, eventos, e as pessoas, quando chegam para mim, 90% não tem um objetivo definido. Só quer empreender. Exatamente. Aí você está sempre fazendo um monte de coisa, mas Não faz tem nada. um lugar para chegar, né? Então, como é que eu vou medir? Um objetivo, ele tem que ser medido, né? Então, tenha um objetivo, divida isso dentro de um planejamento, de uma agenda, não precisa ser nada elaborado, pode ser do seu jeitinho, no seu caderno, Caderninho. né? E aí você vai colocar as ações, dê um nome para o seu sabotador, para ter mais leveza, e toda vez que você for dizer sim para uma coisa, pergunta se aquilo te aproxima ou afasta do seu objetivo. Nossa, que legal. E você acha que para empreender, até bati com a mão aqui no microfone, para empreender, você precisa ter assim um dom ou qualquer pessoa pode empreender? Você falou de planejamento, aí me veio essa cabeça assim, caramba, eu não sei fazer cabelo. Então, se eu não sei fazer cabelo, eu não posso empreender. Eu não sei cozinhar, eu não posso empreender. Ah, eu não sei fazer palestra, eu não posso empreender. Ah, eu não sou mentora, eu não posso empreender. O fato de você não ter um dom, que na verdade todos nós temos um dom. Sim, Às vezes não sabemos qual, sim. né? Falta descobrir esse dom. Mas o fato de você não ter descoberto o seu dom ainda, isso se te impede de você empreender? Acho que muitas das pessoas às vezes não começam, procrastinam esse iniciar, porque fala, mas eu não sei fazer nada. Como assim? Eu não sei, eu não sou boa em nada. Todos nós somos boas em alguma coisa. Sim, com certeza. Então, isso não te impede, né? Você acredita que essa questão do procrastinar, ela está muito ligada à visão que você tem sobre aquilo que você é capaz. Quando você não consegue se ver como uma pessoa capaz, você entende que você não é capaz de empreender. Então, como é que a gente consegue, com uma palavra, igual você falou, várias frases aqui que eu vou te explorar, tá? Tá, Você me fica à desculpa que eu vou vontade. te explorar. Como é que a gente consegue hoje falar para quem está nos assistindo? Caramba, você é capaz? Que tipo de exercício, que tipo de fala positiva, que tipo de posição, de postura, de atitude que você pode começar a colocar dentro da sua prática diária para que você possa entender, eu quero empreender e eu sou capaz. Porque as pessoas às vezes querem empreender, mas acha que não é capaz. E aí fica naquela vida, fica ali sofrendo às vezes naquele emprego, sendo mal funcionário, que acontece muito, porque não está feliz naquilo que faz. E às vezes tem uma ideia, mas não se sente capaz de produzi-la. Como é que você pode hoje falar para essas pessoas, falar assim, não, acredite que você é capaz. Fala uma coisa bem bonita para todo mundo, para a gente poder... Eu vou ficar fazer aí. melhor, tá? Faz, então Porque faz. geralmente as pessoas que não acreditam que têm um dom ou uma habilidade, várias pessoas já falaram várias coisas para elas, acreditam, conseguem ver o que ela tem, mas ela não se vê. Ela não consegue se ver. Então, assim, para você que está assistindo a gente hoje,
e você acha que você não tem nenhum dom, nenhuma habilidade, você precisa fazer o seguinte exercício. Tira aí 5 minutinhos do seu dia e identifica a coisa mais legal que você já fez na sua vida, mais grandiosa, e que você se sentiu aquela pessoa assim, nossa, tô me achando o máximo, se sentiu a pessoa mais potente do universo, Nossa. porque todo mundo já teve essa sensação um Sim. dia, ou uma conquista, ou algo que você fez. E quando você lembrar desse dia, que eu tenho certeza que ele vai estar na tua memória aí com todas as cores e tudo que estava acontecendo, você vai escrever pelo menos 2 habilidades que você precisou ter ou usar para você alcançar aquele resultado. Nossa, que show. Tá vendo, gente? Às vezes a gente pensa que é assim, é impossível. Não existe o impossível. Não existe. Essas habilidades já estão dentro da gente. E é com ela que você vai começar. Então, às vezes, a pessoa tem uma habilidade de comunicação. Com o que ela pode empreender que ela utilize essa habilidade, sabe? E aí, com isso, ela vai começar a acreditar. Porque as pessoas não conseguem, muitas vezes, se enxergar, né? É, Elas precisam que o existe outro também muitas enxergue. crenças limitantes, né? Alguém já falou muitas vezes para ele que ele não é capaz, que ele não consegue, que você não Que ele é pode, que você é burro. burro, é incompetente. Então ele vai absorvendo esse movimento de que ele não é, que ele não consegue, ou que ela não consegue, e ele absorve e acha que aquilo é dele. Ele não consegue ver de outra maneira, né? Ele acaba achando e, na verdade, ele toma posse daquilo que não é. Sim. Ele nem se permite ser capaz de ser diferente. O meio faz isso muito. Você acredita Muito. que a gente tem muitos Muito. problemas até hoje a gente percebe que muitos empreendedores fracassam porque acreditam que não são capazes. Você acha que isso tem a ver também o fato de essa procrastinação pode ser isso? Eu começo, mas o meio tá ali me dizendo o contrário, e aí você absorve esse comportamento, né? Essa fala, esse gatilho ruim, e aí você acaba procrastinando e chegando ao fracasso e não consegue se desenvolver como você gostaria tanto. Você acha que essas ações, esse meio, ele interfere nessa Com procrastinação, no certeza. fato dela ter duvidado da capacidade dela? Com certeza, porque é um ciclo, né? É um ciclo. Porque a pessoa, ou ela procrastina porque ela quer pertencer, alguém não teve sucesso, então quando eu tô chegando lá, eu me saboto, eu procrastino para eu continuar no mesmo lugar. Ou então ela não se organiza, ela não faz uma lista do que é importante, ela não define um objetivo, aí ela esquece do objetivo dela, vai fazendo outras coisas, e aí no final ela volta para aquela sensação de fracasso, porque imagina, depois de um mês, você tá empreendendo. Aí você faz um monte de coisa, termina o mês exausta. E você não teve o resultado que você deseja, você não vendeu, mas porque as suas ações não foram direcionadas, não foram em função de um objetivo. Ou então você parou tudo para ajudar todo mundo. E você muitas vezes não se sente reconhecida, Sim. né? E aí você entra num ciclo. No final do mês, é aquele sentimento de fracasso. E aí te leva a você sempre E aí você volta para aquele lugar de, eu sou a única da minha família que não prosperei. Eu tô sempre nesse lugar de não alcançar as coisas. Ai, tá vendo? Eu não sou bom para nada. Eu sempre erro, eu nunca tô preparado. E aí vai fazer mais um curso. Aí vai fazer mais alguma coisa. Tem empreendedor que tá sempre estudando, mas nunca tá pronto. porque Entendeu? acaba não agindo, né? Porque não age. Quando age, age sem direção, sem planejamento, e aí faz um monte de coisa, não faz o que precisa fazer, né? Porque imagina, se você fica na produção o mês todo, você fica cansado, Sim, mas você não vendeu, sim. Você entende? produziu, mas Então você acha que você tá. Aí você gravou vídeo para o mês inteiro, pensou em conteúdo para o mês inteiro, mas o cliente chegou pelo Instagram e você não foi lá falar com ele. Então, você faz as coisas pela metade e no final você tem sempre aquele resultado. Aí isso reforça aquela crença de que você ouviu que você não era boa, que você não era organizada, são que a os sua irmã era gatilhos, não é melhor que isso? você, né? Que isso acontece muito. E aí acaba que a pessoa não consegue planejar e até, de alguma forma, chegar ao objetivo maior que é vender, né? O Sim, empreendedor tá ali para vender algo, para ou um vender. serviço, ou um produto, ou aquilo que ele tem de melhor, no caso, você que é mentora, palestrante, mostrar para os outros, para o outro que ele é capaz, né? Quando às vezes, a gente está tão acostumado a escutar que não é capaz, e quando chega alguém que fala palavras que
dá empoderamento. Então, caramba, que coisa maravilhosa, eu sou capaz. E tava faltando ele escutar isso. Então, acaba ele que não consegue chegar a esse resultado de venda. O que que hoje você poderia estar dizendo para essas pessoas que estão nos assistindo, quando você pensar que você está procrastinando, você perceber, porque como você falou, tem vários gatilhos ali que você percebe a procrastinação. Que essa procrastinação não vai te levar àquele teu objetivo maior, que é vender. Qual seria, assim, como que você poderia estar dizendo para eles assim, no sentido de que, caramba, o que eu posso fazer hoje para que eu possa ser diferente amanhã? Quais seriam um comportamento, você já falou outros que a gente já falou, mas o básico do básico. Um pensamento, uma frase, uma ação, algo muito simples, porque às vezes vai falar assim, pô, mas ela falou que eu tenho que anotar, fazer vários planejamentos, o primeiro, o segundo, o mais difícil. Isso dá muito trabalho, porque as pessoas querem o fácil. Você já reparou? Fácil, é. É por isso que muita gente tem essa ilusão de achar que empreender é fácil. E quando começa, fala, ih, é pior do que eu Não pensei, quero. né? Não quero. Dá muito Dá trabalho. muito trabalho, Então, né? assim, vamos tentar simplificar para esses que são preguiçosos? Sim. Desculpa, gente. Mas é a palavra mais certa. De qual seria, assim, uma pequena ação? Tá, Algo aquele que sim. não conseguiu pensar É, nem o objetivo desse mês, né? vamos pensar. Então, você podia pelo menos pensar assim: ah, eu quero ficar rico para ganhar tantos por mês. Pensa aí. Ótimo. Entendeu? Ah, eu quero ficar rico para ganhar 10 mil por mês aqui com o meu negócio. Então, beleza. Então, o que que você vai fazer hoje? O que que você precisa fazer hoje para no final desse mês você estar ganhando 10 mil? Se todo dia você pensar em uma coisa e fizer, já tá bom. Nossa, gente, é muito fácil. Isso é muito Coisa, né? coisa. Uma coisa. Gente, não precisa escrever, é só pensar. É, para quem não quer escrever, não quer planejar, não quer nada, A você partir de pensa, agora, Bia, não tem mais desculpa. não Não tem. tem mais desculpa para procrastinar, gente. É só pensar em uma coisa. E fazer, né? E Claro. fazer. E aí você brinca com o seu sabotador, fala, hoje eu vou ficar rico. Né? E aí você faz o que precisa ser feito. Você começa a criar comportamentos e pensamentos que positivam as suas ações. E aí você reforça o comportamento novo. Olha, gente, que legal. Cara, a gente está acabando. Ah, que Ah, pena. Mas eu queria que você fizesse, assim, uma dissertação. Orientando as pessoas em relação a procrastinar, sobre a importância da gente pensar no dia de amanhã, no dia de hoje, planejar, como você falou, às vezes uma ação a cada dia já é um início. Deixa a sua mensagem para que aqueles que hoje acham que não são capazes de serem empreendedores, que não são capazes de vencer essa grande batalha que é empreender e que se acham sozinhos. Gente, vocês não estão sozinhos. Tem muita gente aí fazendo. A gente tem milhões de empreendedores no Brasil. Tem mais, acho que, empreendedor do que essa carteira assinada, se eu não me engano. É. Se você pensar, tem mais gente hoje empreendendo. Em alguns estados são mais empreendendo do que carteira assinada. Então, se hoje você quer empreender, se você hoje planeja, de alguma forma, mudar a sua vida, olha, a Beatriz, a Bia, agora até porque já fica como Bia, vai falar para vocês uma coisa que vocês vão guardar para o resto da vida de vocês. Prestem atenção, que ela vai dar a mensagem final para vocês e vocês vão levar esse episódio para a vida. Não é só para poder aprender só de empreendedorismo, de venda, de procrastinação, para a vida. São ações que você vai levar para a vida. Porque ela já falou para mim. Eu tô falando isso para você porque ela já falou para mim que a gente já conversou. Então, assim, prestem atenção. E, não comentou ainda? Comenta. Até ela terminar de falar a mensagem dela, a gente pode estar depois respondendo. Vai lá, comenta, bota a sua mensagem. A gente está aqui para dialogar, conversar, não é isso? Com certeza. Olha, deixa a sua mensagem, depois a gente termina aqui com o maior prazer. Mas ainda tem uma outra mensagem para dar também, mas eu quero que você fale maravilhosamente. Deixe sua mensagem de muito valor, de muito, que eu tenho certeza que muitos vão aprender com você. Com certeza. Bom, primeira coisa, gente, lembra sempre das suas maiores habilidades, né? Você é uma pessoa que tem habilidades, tem qualidades. Muitas vezes é mais fácil a gente olhar para os nossos defeitos, mas quando a gente olha para as nossas qualidades, a gente reforça o que é positivo na gente. Toda vez que você for se compara com você mesmo.
né? Não tem como a gente se comparar com outra pessoa. Nós somos pessoas diferentes, nós somos seres diferentes, temos histórias diferentes. A gente não sabe o que aquela pessoa está passando, o que ela fez para chegar ali, da mesma forma que ninguém sabe o que você está vivendo. Só você sabe. Então, assim, a minha mensagem hoje para você, parar de procrastinar, a gente já deu várias dicas aqui, ferramentas, mas o que eu quero que vocês entendam hoje olha para a sua jornada, para o que você já caminhou. Sabe? Só você pode celebrar e comemore as suas vitórias, mesmo que seja uma só. Naquela semana você só deu um passo, mas você deu um. A gente quer olhar para o ano inteiro, mas olha para o final daquele mês. Se você deu um passo nessa semana, no final de 4 semanas você vai ter dado 4 passos. No mês passado você não deu nenhum. Então, tira um pouquinho esse chicote da mão, né? E olha para o que você já avançou. Cada um tem o seu tempo. Às vezes a gente quer se comparar com o outro. Ah, mas o fulano faz mais rápido. Mas o fulano tem uma história de vida. Ele tem um perfil diferente. Ele tem sabotadores diferentes, crenças diferentes. Ele pode fazer isso mais rápido, mas outra coisa ele não faz. Então, se compara com você. Foca no que precisa e lembra que se você tem um negócio, você tem uma solução. E se você não oferecer, você vai deixar outras pessoas com esse problema ou elas vão ter que comprar do seu concorrente. Nossa, que lindo! Gente, que maravilha, você viu? Se você tem um negócio, você tem uma Solução. Cara, que frase maravilhosa! E eu vou terminar aqui com o meu textozinho, simplesinho, mas com muito amor e carinho, que depois dessa fala aqui, gente, meu texto ficou até pequenininho. Mas eu vou terminar com carinho, porque eu fiz com muito amor e quero passar para vocês. Hoje, quero trazer uma reflexão poderosa. O verdadeiro crescimento do seu negócio começa quando você se coloca no controle dos resultados e acompanha cada detalhe do seu desenvolvimento. Empreender é muito mais do que abrir as portas de um negócio. É estar atento aos números, aos feedbacks, às oportunidades de ajuste. É o compromisso diário com a sua visão, com o potencial que você consegue enxergar. Quando você assume essa responsabilidade, o sucesso é apenas questão de tempo. Nenhum consultor, nenhum manual ou ferramenta conhece o seu negócio tão bem quanto você, porque é a sua liderança e a sua postura que vão fazer a diferença no crescimento e na expansão do seu projeto. Não espere que os outros construam o futuro do seu negócio. Esse futuro depende da sua atenção constante aos detalhes, do seu desejo incansável de melhorar e da sua capacidade de ajustar o curso sempre que necessário. Resultados consistentes não vêm por acaso. Ele surge de uma postura ativa, apaixonada e totalmente focada no que você está construindo. Lembre-se, o sucesso está em suas mãos. Quanto mais atento você estiver aos resultados, mais preparado estará para dar o próximo passo. Essa postura que define o empreendedor de verdade. Aquele que não apenas sonha, mas age para transformar cada resultado no combustível que levará seu negócio ao próximo nível. Foi um prazer conversar com você. O prazer foi meu. Eu acho que vocês, eu tenho certeza que vocês adoraram esse episódio. A Beatriz foi maravilhosa. Eu espero que você venha aqui. A gente estava conversando antes, né? A gente vai falar outros assuntos bem legais, não só de empreendedorismo, como de pessoa, que eu acho que a gente precisa mais desse carinho, desse amor, desse afeto, desse empoderamento que a mulher, o homem, quem seja, precisa. Sim. A gente precisa se encontrar como ser humano. E aqui esse podcast, o Revela Podcast, ele vem para isso, para poder orientar, para ajudar, para compartilhar ideias e saber que você não está sozinho. Olha, foi um prazer estar com você, Bia. Até o próximo. Um beijo, ó. Um beijo no coração de vocês. Ó, semana que vem a gente está de volta. Beijão, fiquem com Deus. Tchau, tchau.